Olá, seja muito bem-vindo. Nesta edição, você confere os principais destaques do cenário internacional. Investigadores da ONU afirmaram que Israel comete genocídio na faixa de Gaza. O governo israelense rejeitou a acusação. Investigadores da ONU acusaram Israel de cometer um genocídio em Gaza com o objetivo de destruir os palestinos que vivem no território. Também culparam o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e outros funcionários de alto escalão do país por instigar o crime. A Comissão Internacional Independente de Investigação da ONU não fala em nome da Organização Mundial e é alvo de duras críticas de Israel. A comissão, que tem a missão de investigar a situação dos direitos humanos nos territórios palestinos ocupados, publicou o relatório quase 2 anos após o início da guerra em Gaza, desencadeada pelo ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 em Israel. Então, é um trabalho de 2 anos, não é algo que inventamos agora. E à medida que expusemos todos os fatos, assistimos a vídeos, filmagens, conversamos com especialistas, médicos, testemunhas e crianças. Depois dessa investigação massiva, somos obviamente o único órgão da ONU autorizado a investigar. Não temos permissão para entrar em Israel. Então, testemunhas vieram até nós. Então, isso é só um pouco sobre a nossa metodologia. O relatório conclui que o presidente israelense Isaac Herzog, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o ex-ministro da Defesa Yoav Gallant incitaram a cometer um genocídio e que as autoridades israelenses não tomaram medidas contra eles para punir a incitação. O Ministério das Relações Exteriores de Israel reagiu de maneira imediata. Israel rejeita categoricamente o discurso difamatório publicado por esta comissão de inquérito. Ele dissemina a narrativa maliciosa de genocídio. O relatório diverge do mandato da comissão, enfatizando mais uma vez sua análise tendenciosa. Quase 65 mil pessoas morreram em Gaza desde o início da guerra, segundo números do Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas e que a ONU considera confiáveis. O ataque dos islamistas em Israel, que desencadeou a guerra, deixou mais de 1.200 mortos. A Federação Norueguesa de Futebol anunciou que a renda da venda de ingressos para a partida entre Noruega e Israel pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 vai ser revertida para a organização Médicos Sem Fronteiras. O objetivo é ajudar a ONG a combater o sofrimento humanitário na faixa de Gaza. A Associação Norueguesa de Futebol anunciou que vai doar a renda obtida com a venda de ingressos para o jogo entre Noruega e Israel à organização Médicos Sem Fronteiras. A partida pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo do ano que vem vai ser disputada no dia 11 de outubro, em Oslo. Todos sabem que temos a chance de nos classificar para um campeonato internacional pela primeira vez em 26 anos, mas a partida vai ser disputada em um cenário de grave sofrimento humanitário e não podemos ficar indiferentes a isso. Acreditamos que é inteiramente justificado doar a venda de ingressos para o Médicos Sem Fronteiras, que estão fornecendo ajuda emergencial concreta em Gaza. O estádio Uleval, com capacidade para 27 mil espectadores, vai ser o palco do jogo. E todos os ingressos já estão esgotados. Estamos simplesmente comovidos por haver pessoas que queiram contribuir com uma quantia única tão substancial para ajudar nossos colegas, que atualmente se encontram na situação de emergência mais brutal e desesperadora dentro de Gaza. Eles precisam de todo o apoio possível, tanto financeiro quanto em solidariedade. A Noruega lidera o grupo I das eliminatórias europeias com 5 vitórias em 5 jogos, à frente de Itália e Israel. Diante da ameaça da Rússia à Europa, a Dinamarca anunciou que vai comprar armas de precisão de longo alcance pela primeira vez em sua história. A Dinamarca anunciou que comprará armas de precisão de longo alcance, como mísseis e drones, pela primeira vez em sua história, já que o país precisa fortalecer sua capacidade de dissuasão diante da ameaça da Rússia à Europa.
A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, afirmou em entrevista coletiva que a medida representa uma mudança de paradigma na política de defesa do país nórdico. A Rússia está nos testando a unidade da OTAN, testando nossa vontade e nossa capacidade de resposta. E eles estão testando como reagimos, e isso ajudará a determinar até onde a Rússia irá na próxima vez. A situação é séria para a Europa, é séria para a Dinamarca e, é claro, é particularmente séria para a Ucrânia. Não há dúvida de que a Rússia será uma ameaça para a Dinamarca e a Europa por muitos anos. O Ministério da Defesa dinamarquês declarou em um comunicado que analisará quais armas de longo alcance melhor atendem às necessidades do país. O rearmamento se tornou uma prioridade para o governo após a invasão russa da Ucrânia. Na semana passada, a Dinamarca anunciou que investiria cerca de 9 bilhões de dólares em sistemas europeus de defesa aérea e antimísseis. Esse valor equivale a 48,8 bilhões de reais. O Banco Central dos Estados Unidos reduziu suas taxas de juros em 1,25 de ponto percentual. Agora, a taxa está na faixa entre 4% a 4,25%. O Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, reduziu suas taxas de juros pela primeira vez neste ano em 0,25 ponto percentual, devido a um mercado de trabalho mais fraco. Agora, a taxa de juros de referência está entre 4% a 4,25%. A autoridade monetária prevê mais 2 cortes neste ano. Apenas o novo governador do Banco Central, Steven Mnuchin, cuja nomeação foi impulsionada pelo presidente Donald Trump, votou contra essa decisão e buscou uma redução maior da taxa. Demos as boas-vindas a um novo membro do comitê. O comitê permanece unido na busca por nossos objetivos de mandato duplo. Estamos fortemente comprometidos em manter nossa independência e, além disso, realmente não tenho nada a compartilhar. A decisão sobre os juros ocorreu após meses de fortes pressões de Trump para que a autoridade monetária reduzisse as taxas e em um contexto de crescentes preocupações pela pressão política sobre o Banco Central, uma instituição independente. O Comitê Monetário do Federal Reserve mostrou-se também mais otimista em relação ao crescimento da economia americana, que prevê em 1,6% neste ano, frente aos 1,4% que projetava em junho. O comitê não fez mudanças quanto às suas expectativas de desemprego e inflação. E ainda falando de economia, a Organização Mundial do Comércio indicou que a inteligência artificial pode aumentar o valor do comércio global em 40% até 2040. Esse ganho aconteceria graças à redução de custos e ao aumento da produtividade. A inteligência artificial pode aumentar em até 40% o valor do comércio global até 2040. A estimativa foi divulgada pela Organização Mundial do Comércio, que atribui esse crescimento à maior produtividade e à diminuição de custos promovidas pela tecnologia. No último relatório anual sobre o comércio mundial, o organismo identificou a IA como um dos poucos pontos brilhantes em um sistema comercial global afetado por altas tarifas impostas pelos Estados Unidos aos parceiros. A diretora da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, afirmou que a inteligência artificial tem um grande potencial para impulsionar o comércio ao remodelar a produção de bens e serviços. Mas a inovação tecnológica também ameaça perturbar o mercado de trabalho. A falta de políticas adequadas poderia fazer com que os países de renda mais baixa perdessem oportunidades. Se as economias de menor renda não conseguirem cortar a lacuna digital, as projeções da Organização Mundial do Comércio limitam ao aumento de 8% nos seus benefícios até 2040, bem abaixo dos 14% estimados para as economias mais ricas. Mas se reduzirem a falha de infraestrutura digital em 50% e adotarem a IA de forma mais generalizada, podem igualar os ganhos. A OMC também destacou que os países estão aplicando mais restrições ao comércio de bens relacionados à IA. Em 2024, quase 500 restrições estavam em vigor, principalmente por parte de economias de renda média e alta, enquanto em 2012 havia apenas 130. E agora falando da tecnologia e de saúde, cientistas anunciaram a criação de um modelo de inteligência artificial capaz de prever diagnósticos médicos com anos de antecedência, com base na mesma tecnologia do ChatGPT da OpenAI.
A tecnologia utilizada pela IA, chamada de Delphi 2M, é a mesma do ChatGPT da OpenAI. Segundo um estudo publicado pela revista Nature, a partir do histórico do paciente, o modelo prevê a prevalência de mais de 1.000 doenças com anos de antecedência. Os cientistas de instituições do Reino Unido, Dinamarca, Alemanha e Suíça utilizaram antecedentes médicos de cerca de 500 mil de pacientes do banco de dados biomédico britânico UK Biobank. Para processar todos esses dados, os pesquisadores fizeram uso de uma tecnologia semelhante à do ChatGPT, baseada inicialmente em conteúdos textuais. De acordo com o Centro Alemão de Pesquisa do Câncer, compreender uma sequência de diagnósticos médicos equivale a aprender a gramática de um texto. A entidade acrescentou que, graças ao treinamento recebido, a Delphi 2M aprende a detectar padrões nos dados de saúde antes dos diagnósticos e em quais combinações e sucessões eles ocorrem. As capacidades do modelo foram testadas a partir de dados de saúde de quase 2 milhões de pessoas na Dinamarca. As equipes de pesquisa indicaram, no entanto, que a IA deveria passar por mais testes e que ainda não estava pronta para uso. Dados divulgados na última semana confirmam que a economia chinesa mostrou mais sinais de desaceleração em agosto. Os números indicam que a produção industrial e o consumo cresceram ao ritmo mais lento em quase um ano. O Escritório Nacional de Estatísticas divulgou dados que apontam que a economia chinesa mostrou mais sinais de desaceleração em agosto. Os números indicam que a produção industrial e o consumo cresceram ao ritmo mais lento em quase um ano. A segunda maior economia do mundo enfrenta dificuldades para obter uma reativação completa desde o fim da pandemia de Covid-19, com seu antes vibrante setor imobiliário agora mergulhado em uma crise da dívida e exportações que enfrentam dificuldades crescentes. A tendência contribuiu para uma queda na confiança dos consumidores, que afetou os gastos e colocou em risco o objetivo oficial de crescimento para este ano, estabelecido pelo governo ao redor de 5%. Em agosto, a atividade industrial chinesa cresceu 5,2% na comparação com o período homólogo do ano anterior, o ritmo mais lento desde o mesmo mês do ano passado. O resultado ficou abaixo da previsão de analistas entrevistados pela agência Bloomberg, que era de mais 5,2%. O Escritório Nacional de Estatísticas também indicou que as vendas no varejo, principal indicador de consumo, subiram 3,4% no mês passado. Este é o ritmo mais lento desde novembro e igualmente inferior aos 3,8% estimados na pesquisa da Bloomberg. Paleontólogos apresentaram o fóssil de uma espécie pouco estudada de golfinho marinho, com 12 milhões de anos, encontrado no sul do Peru. Agora sim, revelamos então um fóssil de golfinho muito particular. A descoberta, feita durante uma escavação no deserto de Ucucarre, no Peru, foi encontrada quase intacta, apesar dos 12 milhões de anos. O esqueleto petrificado é do espécime Lomacetus e mede 3,5 metros. É realmente muito importante. Para começar, a maioria dos esqueletos que encontramos no deserto costuma estar desarticulada. Neste caso, temos um esqueleto quase completo, com vértebras, costelas, partes do crânio, o que representa que está muito completo. Isso permite fazer mais estudos, mais do que apenas a anatomia craniana, mas a anatomia completa de todo o animal. Como se movia, como nadava, o que comia, quanto tempo vivia, etc. Ucucarre é um deserto muito valorizado pelos paleontólogos. Há pouco mais de 2 décadas, foram descobertos fósseis de 2 baleias anãs de 4 patas, golfinhos, tubarões e outras espécies do período Mioceno, que começou há 23 milhões de anos e terminou há cerca de 5 milhões de anos. E olha, Viena, capital da Áustria, recebeu o primeiro campeonato mundial de motoristas de bonde. O título ficou com a equipe local, que se impôs a outras 24 seleções rivais de todo o mundo, inclusive do Brasil. Uma competição, para dizer o mínimo, curiosa e que contou até com brasileiros. Viena organizou no fim de semana um campeonato mundial de condução de bondes.
Entre outras provas na capital austríaca, os participantes deviam transportar com cuidado uma xícara cheia de água. Uma tarefa nada fácil, mas não impossível. No total, os participantes tiveram que competir em 8 disciplinas. Diferente dos anos anteriores, os competidores não vieram apenas da Europa. Este ano comemoramos um aniversário muito importante, 160 anos de bondes em Viena. Decidimos fazer algo especial. Conversamos com os organizadores porque não queríamos organizar um campeonato europeu de bondes, mas um mundial. E deu certo. A disputa atraiu equipes de 25 cidades, como Rio de Janeiro, San Diego, Hong Kong e Melbourne. Manter a concentração, priorizar a segurança e manter o comprometimento com aquilo que a gente se propôs no nosso trabalho. No final, os anfitriões de Viena ficaram em primeiro lugar, seguidos pelos motoristas de Poznan, na Polônia, e Oslo, na Noruega. No próximo ano, o campeonato será realizado na capital polonesa, Varsóvia. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Continue ligado na nossa programação. Até mais.